Doutora Denise Albano, uma série de eventos e de notícias envolvendo, sobretudo, a economia. Como é que a senhora avalia esse momento atual, considerando aí os aspectos político e econômico? O que está aí, como se diz, a olhos vistos, é esse projeto de um desgoverno que quer promover o empobrecimento da população, destruir a classe média, dividir a sociedade entre uma elite próxima ao poder, cada vez mais detentora de privilégios, com suas benesses, com seus super salários, destruir a classe média, levar todo mundo para uma condição de pobreza e, de certa maneira, tornar boa parte da população brasileira dependente das benesses, das esmolas do Estado. É um projeto que já se viu em vários países em curso, Cuba, Venezuela, Coreia do Sul, e para que esse projeto avance de destruição das bases econômicas do país, de empobrecimento generalizado da população, eles precisam perseguir os opositores, caçar a voz dissonante, vozes dissonantes que alertam, que denunciam os abusos, os excessos, os desmandos, a incompetência na gestão da economia desse desgoverno, prender, censurar, abrir processos e manietar, e ter o Congresso totalmente manietado, com as mãos atadas, para que exatamente esse consórcio Supremo e governo Lula possam tocar o país, levando a essa situação caótica. É isso, destruir a economia, censurar e perseguir opositores. O próprio deputado Eduardo Bolsonaro mencionando a estratégia da deputada Tabata Amaral, que é vendida pela imprensa como uma deputada de terceira via, como uma deputada que nem é lulista, nem é bolsonarista. Mentira, é esquerda pura, tem sânia de controle. Seus projetos são exatamente marcados por um populismo apelativo. Eu pergunto, pessoas pobres querem ter saneamento básico ou absorvente para suas filhas? Querem ter bons salários, moradia digna ou tablets distribuídos quando veem que seus filhos sequer sabem operações básicas de somar, dividir, leitura, capacidade de leitura e interpretação? É isso, processa o deputado para que nas proximidades da eleição ele fique inelegível. Então querem aí, olha, o processo contra Marcel Van Hatten. Vejam que já tornaram inelegível o Ronaldo Caiado, que é um histórico opositor a Lula, há mais de 20 anos já disputava a eleição contra Lula. Temos aí, de fato, nas mãos de um desgoverno autoritário e que, com o apoio do Supremo, vem querendo implementar esse seu projeto de destruição do país, empobrecimento da população e calar as vozes de quem ainda ousa se insurgir contra esse estado de coisas. Doutora Denise, como é possível fazer esses movimentos todos e garrotear a sociedade brasileira, sendo que o atual presidente Luiz Inácio, do PT, não consegue falar com as pessoas nas ruas? Como é que ele consegue se manter? Primeiro, ele tenta como que cooptar o Congresso para baixar a cabeça e endossar todo esse conjunto aí de desmandos. Veja que o Congresso Nacional aprovou a maior alíquota de imposto único do mundo. Então, vários impostos que a gente paga serão agrupados
em um imposto chamado IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. O Brasil terá a maior alíquota do mundo. Então, se você já passa cerca de 5 meses trabalhando só para sustentar essa máquina governamental aparelhada, em que o governo despeja recursos na mão de artistas, de veículos como a Globo, que enche ministérios de apadrinhados lulopetistas. Então, você trabalha 5 meses. Se prepare que você certamente vai passar a trabalhar mais da metade do ano só para sustentar, com essa sânia de arrancar dinheiro via impostos e taxas do bolso do trabalhador e da trabalhadora. Mas, além do Congresso, essa blindagem de Lula se dá principalmente pela cobertura do maior veículo de imprensa, que hoje vem se apresentando como o maior disseminador de fake news, para exatamente blindar, proteger o governo Lula, que é a Globo e seus veículos aí, desde a Rede Globo, passando pela Globo News, pelo jornal O Globo, pelo jornal Valor Econômico, que dissemina um cenário que como se fosse o país das maravilhas do Brasil. Ah, não, nós temos um desemprego mínimo, a menor taxa de desemprego. Ora, questiona-se, cara pálida, como é que nós temos a menor taxa de desemprego se 1/4 da população, cerca de 55 milhões de brasileiros, dependem do Bolsa Família? E para ter direito ao benefício não podem estar empregados. Quando pintam a questão de que a inflação é de cerca quase 5%, quem vai ao supermercado sente que a inflação real, a inflação de alimentos é muito superior a isso. Então a Globo sabe, os jornalistas da Globo sabem, mas como consta aí na chamada, ela já não consegue esconder. Recentemente, repercutiu um vídeo de um dos jornalistas que cobrem a economia da Globo News, o Daniel Souza, revelando: olha, a economia brasileira está em total desordem. O equilíbrio nas contas estão indo pelo ralo, fruto de um descontrole, de uma incompetência, de uma gastança generalizada. Um economista convidado para um dos programas jornalísticos também, da Globo News, revelou também isso. Não há ataque especulativo para esse grande aumento do dólar. Não, a razão é porque Lula fica falando bobagens, mas bobagens intencionais, ameaçando intervir no Banco Central, querendo exatamente baixar na base da canetada a taxa de juros, como se a taxa de juros não refletisse essa desordem do seu governo, ou do seu desgoverno, essa gastança desenfreada, esse descontrole todo. Para além da blindagem do Congresso, que só quer saber de receber emendas para distribuir para os parlamentares, para as suas bases, e cada vez mais a negociação, Erivan, quem nos acompanha, 2026 já é ano pré-eleição, e esses parlamentares estão preocupados em receber dinheiro de emenda para despejar para seus cabos eleitorais nas regiões onde constituem sua base eleitoral, e aí o cenário é o pior possível. No caso da Globo, ela é destinatária de boa parte dos recursos da comunicação do governo. Vamos ver até onde essa credibilidade que já está destruída, eles vão aceitar ficar exatamente sendo porta-vozes, correio de transmissão das mensagens desse desgoverno. Mas nós temos também a própria blindagem que ministros como Flávio Dino, Dias Toffoli promovem, e artistas calados, não é? Porque afinal estão com os bolsos cheios via Lei Rouanet. As queimadas na região amazônica aumentaram mais de 90% no governo Lula, mas só era problema na época de Bolsonaro. Agora, mesmo com as queimadas no Cerrado, na Amazônia, tendo um aumento exponencial, todo mundo caladinho. Mas o povo está vendo. O povo não é bobo, o povo está vendo.
muitos jovens votam no PT, iludidos com esse discurso de esquerda, de que são a favor da justiça. Não, porque eles querem empobrecer a população. A igualdade que eles querem é a igualdade de todo mundo na pobreza, enquanto eles usufruem aí do luxo. Mas muitos jovens se deixam enganar por recurso, mas eles estão começando a ver. São as blusinhas da Shein, que eles já não conseguem mais comprar, porque os impostos são altíssimos. É a volta da inflação, que jovens na casa dos seus 15, 20 anos não vivenciaram no país como a gente, nossa geração, viveu, de uma inflação descontrolada. Mas como muita gente não aprende pelo amor, não tem uma sensibilidade maior para ver a realidade e votar com consciência, porque nos governos anteriores do PT, Lula dos escândalos do Petrolão, do Mensalão. O governo Dilma é o governo da maior recessão da história do país. E aí Lula veio repetindo Dilma com a destruição da economia e repetindo Lula 1.0 e 2.0, dos escândalos do Mensalão e do Petrolão, da corrupção correndo solta, da criminalidade crescente. Então é isso, se a gente não aprende pelo amor, se a gente não tem compromisso com a consciência, a gente aprende pela dor. E temos aí muitas pessoas aprendendo pela dor o que é o PT de volta ao poder. Fala-se de impeachment, não é, Arivan? Já há discursos aí de que é provável um processo de impeachment, mas eu vejo algumas reações contrárias de gente da direita, dizendo não, tem nada que tem impeachment não, deixa Lula terminar o governo, nós vamos sofrer muito, todo mundo está nesse barco. Agora, eles não podem resolver tirando Lula para aí vir o discurso, foi golpe, Lula é vítima dessa elite malvadona, que não quer um governo popular. Não, tem que deixar ir até o fim, segundo alguns que estão aí divulgando suas posições nas redes sociais, para ver se finalmente as pessoas acordam para o que é o lulopetismo no governo.